Meu nome é Anael Marinho, eu entrei na Santa Casa em 84, me formei em 89. Não sou daqui da cidade de São Paulo, eu sou do interior. Então eu cheguei aqui em São Paulo com 18 anos para fazer a faculdade, na verdade fazer a matrícula. Não sabia nada da cidade, não sabia me locomover na cidade, não sabia como seria a minha vida aqui em São Paulo. E foi assim muito bacana o dia que eu cheguei para fazer a matrícula, porque eu fui tão bem acolhida aqui dentro, assim pelos alunos, pelas pessoas, pelos funcionários. E eu falei, eu acho que eu estou no lugar certo. E eu hoje tenho certeza que eu estava no lugar certo, porque eu considero hoje a Santa Casa como um presente na minha vida. Eu acho que tudo que eu ganhei como pessoa, como profissional, como aprendizado de vida, eu acho que eu devo a essa época que eu vivi aqui dentro da Santa Casa. Por que medicina? Pra dizer a verdade, eu não sei bem. Eu nunca quis, assim, queria fazer medicina desde criança. Não, eu gostava muito da profissão, achava uma profissão bacana, uma profissão bonita, tinha uma curiosidade em relação à medicina. Uma curiosidade que me levou, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, a me inscrever num curso de atendente de enfermagem no hospital da minha cidade, sem autorização dos meus pais, porque eu queria saber como é que funcionava um hospital. E eu aprendi ali a dar banho no paciente, a corrigir doses, a dar injeção, achava o máximo, eu já me senti médica naquele momento. Eu já sabia da injeção, pronto. E foi legal, porque eu vi que era uma profissão que eu poderia me dar bem, assim, que era uma coisa que eu gostava, que era o cuidar das pessoas. Mas a decisão mesmo de fazer medicina, eu só assim cheguei ao finalmente quando eu estava no terceiro colegial. Aí que eu fui e falei, não, é isso mesmo. Eu gostava de outras coisas também, meus pais eram professores, meu pai era ligado a uma comunidade religiosa, pastor presbiteriano, então eu tinha outros interesses também. Mas eu acabei fechando e falei assim, não, vou fazer, vou prestar esse ano, se eu não entrar eu vou fazer um ano de cursinho e depois a gente vê. E eu acabei entrando de imediato. Então eu saí do terceiro colegial e caí aqui em São Paulo. E o primeiro dia foi especial, me lembro muito. As pessoas falam muito mal do trote, mas o trote foi tão integrativo, porque eu conheci tantas pessoas já naquele primeiro dia, e em outros dias, e o período que nós éramos os calouros, e aqui hoje não existe mais assim como era, ainda existe a lanchonete A Toca, mas na época a Toca era a única lanchonete que existia aqui, e era um ponto de encontro para todos os alunos. E todo mundo se conhecia. O primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, residentes, todas as pessoas frequentavam a Toca. Então, os alunos, os residentes, os estudantes, os calouros, todos se encontravam em determinado momento e assim a gente foi conhecendo todo mundo. Eu conheci absolutamente todo mundo aqui dentro. Isso foi muito bom, porque eu ganhei apesar de estar longe da minha família, a minha vida era aqui dentro. E eu ganhei uma família, Santa Casa para mim era família. Os meus amigos, os meus colegas de classe, eram pessoas muito próximas, muito amigos. E hoje é engraçado como a gente não se vê mais tanto, se vê pouco até. São quase 30 anos de formados, mas qualquer um deles que eu encontre é sempre um carinho enorme, é sempre com muita alegria esses encontros. Às vezes eu encontro amigos no centro cirúrgico e vem e tira uma foto e conversa, ou seja, são pessoas que ficaram marcadas na minha vida até hoje. Eu sou de Indaiatuba, que não é uma cidade muito longe daqui, é uma cidade próxima. Hoje eu tenho 2 consultórios, eu tenho um consultório que fica aqui em São Paulo, perto do Hospital Sírio-Libanês, e tenho um hospital que fica em Indaiatuba. Eu trabalho em Indaiatuba ainda, vou 1 a 2 vezes por semana. Não estou mais no meio acadêmico. Eu optei por, quando me formei, eu fiz a residência aqui na Santa Casa, depois eu fiz a especialização, fiz mais 3 anos vindo como voluntária aqui na Santa Casa, e depois eu fui para o mestrado. Acabei fazendo mestrado
E cheguei à conclusão de que eu não nasci para a vida acadêmica. Eu gosto da medicina de atender, eu gosto do consultório, eu gosto de operar, eu gosto da parte cirúrgica, mas eu acho que ensinar é um dom que nem todas as pessoas têm. Então eu acabei me desvinculando da Santa Casa como instituição de ensino. Até hoje venho, frequento, acompanho a Santa Casa, as reuniões, se possível, mas não como no início eu achei que poderia ser como professora. A opção de fazer minha especialidade é otorrino. Então, a opção de fazer a otorrino foi porque eu queria uma especialidade cirúrgica. Mas que fosse uma especialidade que não tivesse tantas urgências, que me desse uma possibilidade também de ter alguns horários menos complicados. Então, eu fiquei pensando o que fazer. Então, também foi uma decisão bem assim no final do 6º ano. Até o final do 6º ano eu não sabia bem o que eu ia fazer. E eu pensei assim, numa especialidade que pudesse me dar condições de atender crianças, adultos, idosos, que pudesse ter a parte cirúrgica, que eu gostava muito, mas que também tivesse uma parte clínica também. Então eu achei que era uma especialidade onde eu ia me encontrar. E eu acho que foi uma opção maravilhosa. Eu adoro o que eu faço. Eu acho que eu consegui bem isso mesmo. Eu tenho os meus horários, que são os meus horários organizados, porque essa especialidade me dá a possibilidade de fazer cirurgias eletivas. Faço cirurgias que são cirurgias pequenas, cirurgias grandes. Na época, a otorrino era considerada como uma pequena especialidade. E hoje, essa pequena especialidade virou uma grande especialidade, porque cresceu muito a nossa área de atuação, em termos de tecnologia. Hoje nós mudou muito, mesmo comparando com a época que eu fiz residência, mudou muito a forma de trabalhar. E a otorrino aqui na Santa Casa era muito especial. Era um departamento extremamente organizado. Na época o chefe era o Dr. Otacílio, foi o melhor chefe que eu acho que a gente poderia ter. Ele era muito rígido, muito rigoroso, mas ele nos ensinava muito. Ele levava muito a sério a questão científica, não só assistencial. A Santa Casa sempre teve foi famosa pela questão assistencial, mas lá a gente tinha a questão assistencial, essa questão também de aprendizado científico. E era muito bem conceituada, não só aqui dentro, como fora também. A otorrino era muito bem conceituada. Então a gente saiu com uma formação muito, muito forte. Uma formação como profissional e também de como trabalhar, de como atender, de como cuidar do paciente. Eu tenho lembranças assim muito boas dessa época de residência, o contato próximo que a gente tinha também com os professores. Eu acho que na residência, principalmente, a questão de você aprender a trabalhar sobre qualquer situação. Nós, na época, tínhamos os nossos plantões, eles não eram plantões presenciais, nós fazíamos plantões à distância. Então, nós éramos em 4 residentes e desses 4 residentes, cada um ficava responsável por uma semana do hospital, responsável pelo hospital. Então, qualquer coisa que acontecesse, o pronto-socorro ligava, a gente tinha que vir e a gente tinha que se virar. Então, a gente tinha a chave do Conde de Lara, a gente subia até o Conde de Lara, abria o pronto-socorro e era nós e o paciente. Não tinha uma funcionária, não tinha uma enfermeira, então se precisasse pegar uma veia, se precisasse fazer alguma coisa, éramos nós que tínhamos que resolver. Então a gente aprendeu a se virar nas situações mais adversas possíveis. E nós tínhamos um sistema interessante também na residência, onde nós tínhamos assim, o R1 era o filho, o R2 era o pai e o R3 era o avô. Então, quando você tinha uma família, eram 3, e tudo que você tinha de dificuldade, você chamava o seu pai, o seu avô, e com isso a gente formava uma equipe, eram pequenas equipes, e aquela semana você se virava. Então, tinham semanas que você passava tranquilo, dormia bem, tinha semanas que você não dormia nada, era uma semana que você passava só trabalhando de manhã e à noite, porque depois passava a noite aqui, e depois no dia seguinte você tinha que estar de volta. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito. Aprendi a me virar
nessas situações. Já na faculdade, eu tenho lembranças dos professores muito queridos da época de anatomia, de fisiologia. Quando nós chegamos no primeiro dia, na sala de anatomia, era uma sala enorme, você sentava na sala, não tinha um lugar definido, você sentava e aquele grupinho te seguia até o final. E a gente não sabia bem como que ia ser. E eles foram extremamente assim, carinhosos com a gente, o grupo, os colegas assim, ficaram muito próximos em função dessa sala ampla, onde todos estudavam juntos. Na fisiologia também tem lembranças de professores como o Dr. Raul, doutora Gladys. Na anatomia, o Dr. Dario, o Dr. José Rafael, que começou com a gente, o primeiro ano dele foi com a gente. O Dr. Serafim, que acabou indo embora para a Escola Paulista, mas que também foi importante também naquele período. Dr. Mimissa, que também foi do departamento de outro departamento. Então, professores que marcaram, que a gente não esquece os nomes daquela época. Em termos de escola, eu lembro muito da época das intermédias. As intermédias eram um ponto alto daqui da Santa Casa, acho que de todas as faculdades da época. O esporte era muito importante, eu jogava basquete e a gente tinha uma vontade de vencer enorme. Quando nós chegamos aqui, a atlética, queria saber quem que jogava, quem que não jogava, quem que fazia. Eu cheguei aqui num momento que a Santa Casa estava numa crise, porque nós tínhamos caído para a intermedinha, então nós tínhamos que passar pela intermedinha, passamos pela intermedinha, fomos para a intermédia, eu fui em todas as intermédias e era uma festa para todo mundo, e o esporte sempre foi importante para nós aqui da Santa Casa. Era uma forma de integração também, porque dessa forma a gente conhecia também alunos de outras faculdades. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em locais para treinar, porque nós não tínhamos uma atlética formada. Nós tínhamos aquele espaço que hoje nem é mais nosso, que é o espaço onde nós tínhamos, foram feitas algumas quadras, piscina depois. Então eu participei da época onde se fez a piscina, a gente levava árvores para plantar, para deixar aquele espaço pronto. Foi uma pena que nós perdemos aquilo com o passar do tempo. Então, tenho lembranças boas em todos os âmbitos, tanto na parte do esporte, como na parte de amizades, como na parte de aprendizado, de convivência. A Santa Casa tem grandes diferenciais. Um grande diferencial é o fato de você estar sempre em contato com o paciente, isso sempre foi o máximo. Porque já no primeiro ano a gente já frequentava a enfermaria, a gente aprendia a tirar uma história, a gente aprendia a se preocupar com o emocional do paciente. Então nós tínhamos as aulas de psicologia desde muito cedo, então isso é uma coisa que eu levei para o meu consultório, que é importante até hoje, que é essa medicina integrada, onde você tem a preocupação do paciente não só como um doente, mas como ser humano, aquilo de estar ali conversando e se interessando sobre o que está acontecendo com ele, sobre como melhorar, diminuir aquele sofrimento que aquele paciente está passando naquele momento. Isso eu trago para o meu consultório até hoje. E isso, conversando com outros colegas de outras faculdades, a gente vê que o contato deles com os pacientes às vezes demorava 1, 2, 3 anos para acontecer, porque eles tinham as carreiras básicas e só depois eles iam para o hospital. E a gente vivia dentro do hospital. Isso eu acho um grande diferencial. Que é e a gente passava, às vezes, terminavam as aulas, a gente ia para as enfermarias. A gente ia para as enfermarias conversar com os pacientes. Às vezes, assim, terminavam as aulas, a gente ficava mais 2 horas, saía à noite, porque a gente queria conversar com os pacientes e ver como é que funcionava e ver como que as coisas aconteciam. E a gente tinha toda a liberdade de fazer isso. Isso, infelizmente, a gente vê que hoje em dia já não vai ser uma coisa tão possível. Com tantas faculdades abrindo por aí, faculdades que muitas vezes não têm um hospital como nós tivemos aqui.
a gente vê que tipo de médico que essas pessoas vão se transformar. Porque talvez essa dificuldade, esse acesso ao contato com o paciente atrapalhe lá na frente. Isso eu sei que nos ajudou muito aqui. E talvez isso atrapalhe lá na frente. Eu tenho uma sobrinha que quer fazer medicina e ela vem sempre me perguntar como é que é a profissão, como é que funciona. E eu tenho um pouco de receio de falar faça ou não faça, porque as coisas mudaram muito. Hoje você tem um número de faculdades enormes espalhadas pelo Brasil. Faculdades muitas vezes assim que não estão tão preparadas para receber e ensinar o aluno não só a matéria, mas ensinar esse atendimento mais humanizado que a gente tem aqui. A gente vê uma desvalorização muito grande do profissional médico, até pela profissionais bons você tem todas as profissões, e ruins também. Mas assim, a mídia fala muito das coisas ruins e isso acho que acaba incutindo um pouco na cabeça das pessoas e a gente vê às vezes o profissional se deparando talvez com pacientes um pouco mais agressivos, que não tenham talvez o respeito que deveriam ter pelo médico que está ali na frente querendo ajudar. Então a gente não sabe como é que vai ser a medicina daqui para frente. Eu vivi uma época muito boa, vivo ainda uma época muito boa. Graças a Deus eu tenho um consultório onde eu tenho pacientes muito queridos. Existe um relacionamento médico-paciente, que eu acho que isso é uma coisa que você ganha. E a partir do momento que você ganha esse paciente, é um paciente que vai ser para o resto da vida. E eu não sei como é que vai ser lá para frente. Em termos da Santa Casa, eu acompanho a Santa Casa, apesar de estar distante, não faço mais parte hoje da Santa Casa, mas eu estou sempre por perto, sempre sabendo das notícias, das coisas que estão acontecendo aqui na Santa Casa. Fico muito triste de saber a crise que a Santa Casa está vivendo nesse momento. Eu sei que a Santa Casa já passou por outras crises, eu já vivi aqui outras crises também. Na época que eu entrei na residência, nós perdemos a residência, perdemos a bolsa da residência, foi uma crise muito grande que a Santa Casa passou, tanto que eu tive que na época, eu tive que entrar com um processo judicial depois para revalidar a minha residência aqui dentro, porque foram 1 ou 2 anos que isso chegou a acontecer. Então crises aconteceram, de outras formas, de outras maneiras, mas hoje a gente vê a Santa Casa com falta de material, falta de cirurgias, não podendo dar tudo aquilo que ela sempre deu. A Santa Casa, a gente via as pessoas vindo do Brasil inteiro, do Nordeste vindo, porque era um centro de referência de atendimento e nunca ninguém chegou aqui e deixou de ser atendido, e bem atendido. E hoje, eu sei que muitas vezes se o paciente chegar aqui, ele não vai ser atendido não porque o médico não tem vontade de atender, mas porque ele às vezes não vai ter condições de atender. A gente vê o centro cirúrgico sendo fechado porque falta material, a gente vê o centro cirúrgico sendo fechado porque falta alguma outra coisa. E a gente vê os médicos sofrendo porque querem resolver e não conseguem resolver. A gente vê os residentes querendo operar e não podendo operar porque não tem condições, a Santa Casa não tem condições financeiras de manter isso. Eu espero que essa situação se resolva, porque eu tenho um carinho imenso por essa faculdade, tenho um carinho imenso por esse hospital e eu queria ver a Santa Casa voltar a ter a grandiosidade que ela tinha há uns poucos anos atrás. Como eu falei anteriormente, eu considero ter entrado aqui na Santa Casa como um presente. É um presente porque eu adoro o que eu faço, eu acho que eu caí no lugar certo, com o grupo certo, no momento certo. E eu acho que se a pessoa tem vontade de fazer a faculdade, fazer a medicina, ela tem que se esforçar para conseguir entrar numa faculdade como essa, para que ela se
seja como essa, como outras boas faculdades, várias outras faculdades que a gente tem, mas que são faculdades que te dão a chance de aprendizado, que dão a chance de você se transformar não só num médico bom, mas um médico humano e num médico ético. Eu acho que principalmente, a gente não pode esquecer essa questão de ética na medicina, mas deixar de fazer pelas dificuldades, como eu disse, existem muitas dificuldades, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas deixar de fazer uma coisa que você ama, que você tem vontade, que você tem curiosidade, simplesmente porque de repente financeiramente pode ser a coisa que não compense, financeiramente não seja o melhor, não. Eu acho que o mais importante é você ser feliz naquilo que você faz. Acho que mais do que qualquer outra coisa.